O carro elétrico mais vendido do Brasil custa menos de 10 centavos por quilômetro para rodar. Para você ter uma ideia, o carro a gasolina mais popular do país custa mais 60 centavos por quilômetro. Olha isso. Isso é uma diferença de mais de 80%. E pela primeira vez na história do Brasil, um carro elétrico liderou as vendas no varejo, na frente de todos os carros a gasolina, flex e diesel. Mas a pergunta que todo mundo está fazendo é, no bolso, no dia a dia, na realidade brasileira, carro elétrico realmente compensa? Hoje eu vou fazer a conta completa para você. Sem marketing de montadores, sem ideologia ambiental, nada disso, só números. Vamos lá. Fala galera, Trunks, Peter aqui. Galera, eu não sei vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que, antes de comprar qualquer coisa, ok? Principalmente uma coisa mais cara, eu sento e faço as contas. E com carro não é diferente, ok? Quando eu comecei a ver os números do mercado de carros elétricos no Brasil em 2026, eu confesso que eu fiquei impressionado. Não pelo hype, pelos números reais. Cara, é realmente impressionante, por isso que eu quis trazer pra vocês isso. O mercado de eletrificados no Brasil cresceu mais 65% em 2026. Só no primeiro trimestre, a BYD vendeu mais 37 mil veículos no Brasil. É um crescimento de quase 74% comparado no ano anterior. É abissal isso, entende? O Dolphin Mini da BYD se tornou o primeiro carro 100% elétrico a liderar as vendas no varejo brasileiro, com mais de 12 mil unidades vendidas nos 3 primeiros meses do ano. Então é uma realidade, cara. E a BYD é a segunda marca mais vendida no varejo brasileiro, com quase 13% de participação. Tudo isso com menos de 4 anos de operação no Brasil. Olha o crescimento, ou seja, carro elétrico é uma realidade, entende? Mas o que me interessa como empreendedor e como alguém que realmente pensa em dinheiro, não é quantos carros foram vendidos, a gente não quer saber isso. É se essa conta fecha para quem compra, isso eu tenho interesse. Então vamos abrir a planilha aqui e vamos fazer a matemática. Mas antes de entrar nos números, já comenta aqui embaixo. Você tem carro a gasolina ou já está pensando em migrar para o elétrico? Quero saber em que momento vocês estão agora dessa transição. Já tô olhando os comentários, de verdade. O custo por quilômetro, onde a conta muda tudo. Bom, vamos começar pelo número mais importante na vida de quem tem carro. O custo por quilômetro rodado é o que a gente quer saber, né? Que é isso que você paga todo dia, toda semana, todo mês, o tempo todo. O preço de compra do carro você paga uma vez só. O custo por quilômetro você paga para sempre. Um carro a gasolina popular no Brasil consome em média 1 litro a cada 10 a 12 quilômetros. Aí com 1 litro de gasolina na faixa ali de R$6, o custo por quilômetro fica entre 50 e 60 centavos. Então assim, para quem roda 1.000 quilômetros por mês, né, que é inclusive uma média comum em cidade, o gasto mensal só de combustível fica ali entre 400 e 500 reais, que é bastante. Principalmente para quem, né, tá ali na faixa de 1, 2, 3 salários mínimos. Agora, vamos lá, vamos ver o elétrico. Um carro como o BYD Dolphin Mini consome em média 9,6 kWh a cada 100 km. Então, com kWh de energia elétrica residencial, ok? Na faixa de 80 centavos, o custo por quilômetro cai para algo ali entre 8 e 10 centavos. Então, para os mesmos 1.000 km por mês, o gasto fica entre 80 e 100 reais. Isso é uma economia de 300 a 400 reais por mês só em combustível. São 3.600 a 4.800 reais por ano que ficam no seu bolso, cara, é absurdo. E para quem roda mais, a conta fica ainda mais gritante. Se você roda 2.000 km por mês, a gasolina te custa entre 800 e 1.000 reais. O elétrico te custa entre 160 e 200 reais. A diferença chega a 800 reais por mês. Então são quase 10 mil reais por ano de economia. 10 mil reais no teu bolso, cara. Tu bota aí em qualquer lugar para tu fazer outra coisa. Quanto custa encher o tanque versus carregar a bateria? Bom, esse é um comparativo que impressiona quando você vê na prática, ok? Porque encher um tanque de 55 litros de um carro popular a gasolina custa hoje em torno de 340 reais. Carregar completamente a bateria de um carro elétrico compacto em casa custa entre 30 e 80 reais, dependendo do modelo e da tarifa da sua região, lógico. É uma diferença de mais de 250 reais a cada abastecimento, né? Entre aspas, porque um é gasolina e outro é elétrico. A cada abastecimento, 250 reais fica no seu bolso, olha isso. E aqui tem um detalhe que muita gente não sabe. A maioria dos donos de carro elétrico, como eu sou aqui no Brasil, por exemplo, carrega em casa durante a noite, quando a tarifa de energia é mais barata em muitas regiões. Tipo, você chega em casa, conecta o carro lá na tomada 220 da garagem e de manhã ele tá carregadaço, sem fila de posto, sem cheiro de gasolina, sem variação de preço por conta da tensão geopolítica no Oriente Médio, né? Essa guerra que tá tendo, nada disso. Não tá dependendo de nada disso. E por falar nisso, né, cara, você sabe, né? 2026 tá sendo um ano que o preço do petróleo tá sendo pressionado por tensões internacionais. A guerra, isso que está acontecendo lá, né? O que joga, logicamente, o preço da gasolina para cima. Enquanto isso, a energia elétrica residencial no Brasil seguiu uma trajetória de deflação em alguns períodos recentes. Então essa dinâmica favorece cada vez mais quem roda de elétrico. A manutenção, onde o elétrico joga outro jogo. Bom, esse é o ponto que pega muita gente de surpresa. Carro a gasolina tem motor a combustão com centenas de peças móveis. Isso significa troca de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, velas de ignição, correia dentada, que eu já estourei uma vez, enfim, embreagem, escapamento, muita coisa, né? São revisões periódicas que custam dinheiro e tempo. Carro elétrico
não tem nada disso. O motor elétrico tem muito menos peças móveis. Não usa óleo, não tem escapamento, não tem embreagem. Manutenção se resume basicamente a checar a suspensão, filtro de cabine e trocar o fluido de arrefecimento da bateria, né, que pode durar mais de 100 mil quilômetros. 100 mil quilômetros! Na prática, estudos de custo total de propriedade mostram que o custo de manutenção por quilômetro de um carro elétrico é de aproximadamente 3 centavos contra 7 a 8 centavos de um carro a gasolina, ok? Em 5 anos rodando 15 mil quilômetros por ano, a diferença de manutenção pode chegar a 3 mil reais. E os freios, Peter? Porra, duram muito mais. Por quê? Porque o carro elétrico usa o freio regenerativo, que desacelera o carro usando o motor como gerador e recarrega a bateria no processo. Isso reduz o desgaste das pastilhas de freio drasticamente, ou seja, quando você freia, você tá freando com o motor e ainda tá carregando a bateria. Olha, eu fui com o meu carro elétrico híbrido, né? Eu tenho um carro híbrido. Eu fui de São Paulo pro Rio de Janeiro e quando cheguei lá, tava marcando lá que eu ainda tinha 400 quilômetros para rodar. De gasolina e de eletricidade. Podia rodar 400 quilômetros. Enquanto eu vou andando, isso vai carregando mais um pouquinho. É surreal, cara. O IPVA, 16 estados já dão desconto ou isenção. Esse é outro ponto financeiro que muita gente ignora. Em 2026, 16 estados brasileiros e o Distrito Federal já oferecem isenção total ou desconto, né, significativo de IPVA para carros elétricos. Olha isso. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, né, que são 3 dos maiores mercados do país, tem isenção total, 100%, ou seja, IPVA zero. Isso é surreal, né, cara? Então pensa no que isso significa, galera. Um carro de 120 mil reais em São Paulo pagaria algo ali em torno de 4.800 reais de IPVA por ano, se fosse a gasolina. Com o elétrico, paga quanto? Ó, zero. São quase 5 mil reais por ano que você economiza só imposto. Em 5 anos, são 24 mil reais. Esse valor sozinho já paga uma parte gigante da diferença de preço entre o carro elétrico e o equivalente a combustão. O preço de compra, a barreira que tá caindo. Aqui é onde historicamente as pessoas travaram, né? Porque carro elétrico sempre foi mais caro na compra, mas isso está mudando rápido no Brasil. Antes de 2023, o carro elétrico mais barato custava mais de 150 mil reais. Hoje existem opções abaixo de 100 mil, como por exemplo o Renault Kwid E-Tech e o JS1, né? O BYD Dolphin Mini, que é o elétrico mais vendido do país, está numa faixa que torna ele acessível para uma parcela muito maior da população. E a tendência é de queda contínua nos preços. A BYD está com fábrica operando em Camaçari, na Bahia, né, com plano de produzir até 300 mil veículos por ano. Isso vai baratear bastante o valor, porque produção local significa menos imposto de importação, mais competitividade nos preços e mais empregos no Brasil, é tudo bom. A marca já tem mais de 211 concessionários espalhados pelo país, o que resolve a questão de assistência técnica e peças. Porque caramba, vou ter um carro elétrico, como é que eu vou fazer manutenção? Tem loja em tudo quanto é lugar. Outras marcas também estão forçando os preços para baixo. A GWM com a 03, a Renault com o Kwid E-Tech, a MG Motor, a Omoda. Então, cara, a competição entre as marcas é bom demais, né? Pra todo mundo. Tá acelerando a democratização do carro elétrico no Brasil. Todo mundo tá com oportunidade de ter carro elétrico. A conta final, o custo total de propriedade em 5 anos. Ok, vamos juntar tudo. Peguei os dados de um estudo de comparação entre o BYD Dolphin Mini e o Volkswagen Polo. 2 carros segmentos parecidos para uma pessoa que roda 12.775 km por ano, que é a média brasileira, ok? Tô com o cenário bem pé no chão. O custo total de propriedade anual do Polo a gasolina, incluindo depreciação, IPVA, manutenção, licenciamento e combustível, ficou em torno de R$ 15.700 por ano. O custo total do Dolphin Mini elétrico, nos mesmos critérios, ficou em torno de R$ 11.900 por ano. Diferença, quase R$ 3.800 por ano a favor do elétrico. Em 5 anos, são R$ 19 mil de economia. E quanto mais quilômetros por ano, maior a vantagem do elétrico, entende? Quanto mais você rodar, melhor fica para quem tem elétrico. Para quem roda, por exemplo, 20 mil quilômetros por ano, a economia anual pode chegar a R$ 8 mil comparando elétrico com combustão. Em 5 anos, mais de R$ 40 mil. Esse valor paga praticamente a diferença de preço entre os dois carros na compra. Com 40 mil reais, depois de 5 anos você troca o carro, não vai ter nenhuma depreciação, que você pega esse valor que você economizou, troca para um valor zero, sem pagar nada mais. Cara, é surreal isso. Para quem faz sentido e para quem ainda não faz? Ok, então vou ser honesto. Carro elétrico faz muito sentido para quem roda bastante na cidade, tem acesso a uma tomada 220 na garagem e para quem quer reduzir custo de operação a longo prazo. Se você roda mais de 10 mil quilômetros por ano no ambiente urbano, a conta fecha com folga, para você tá top. Quanto mais roda, mais você economiza, meu irmão. Tá perdendo tempo não ter um carro elétrico, de verdade. Pensa nisso a partir de agora. Agora, para quem roda muito pouco, tipo 5 mil quilômetros por ano, a economia no custo operacional pode não compensar a diferença no preço de compra no curto prazo, entende? Mas mesmo nesses casos aí, a isenção de IPVA e manutenção mais barata já reduzem muito a diferença. Então tá valendo em todos os casos. E tem a questão da infraestrutura de carregamento, né? Nas grandes capitais já existem centenas de eletropostos em shoppings, estacionamentos, hotéis, rodovias. Todo lugar que eu vou, com meu carrinho elétrico, tem um lugarzinho de tomada pra botar. Eu não boto porque eu ando pouco por aqui, cara, sempre carrego na minha garagem.
Mas tem, tudo quanto é lugar. Mas fora dos grandes centros, a rede ainda tá crescendo. Então, pra quem faz muita estrada, né, em regiões mais remotas, o planejamento de rota precisa ser um pouquinho mais cuidadoso. Você precisa planejar onde você vai passar, porque, pô, você correr muito, né, andar muito com carro elétrico, sem encontrar um posto, um eletroposto, aí você pode se dar mal. Só que a tendência, galera, é clara. A infraestrutura está expandindo rápido. Os preços dos carros estão caindo. A tecnologia das baterias está evoluindo. Isso é top demais, né? Cada vez as baterias estão ficando melhor, estão aguentando mais carga. E o custo dos combustíveis fósseis está subindo. O petróleo está subindo. Então todos esses vetores apontam na mesma direção, convergem para o mesmo lugar. O carro elétrico vai se tornar a opção mais inteligente financeiramente para cada vez mais brasileiros. Então a resposta para o título é clara. Carro elétrico no Brasil em 2026 é economia real, não é armadilha financeira. O custo por quilômetro é até 75% menor que a gasolina. A manutenção é mais simples, mais barato, o IPVA é zero ou é reduzido em 16 estados, ok? Paga menos em 16 estados, ou zero. E o custo total de propriedade em 5 anos é significativamente menor que o equivalente à combustão. Então tá valendo a pena em todos os quesitos. Pela primeira vez na história, um carro elétrico lidera as vendas no varejo brasileiro. Isso não é acidente, cara. É o consumidor fazendo a conta e percebendo que faz sentido. O mercado mudou. A pergunta não é mais se o carro elétrico vai chegar ao Brasil. Ele já chegou. A pergunta é quanto tempo você vai demorar para fazer as contas e perceber que pode estar pagando caro demais para rodar de gasolina. Ó, você quer mais vídeos sobre carros aqui no canal? Hashtag carros. Eu não vou fazer vídeo só sentado, não. Vou fazer vídeo dirigindo, vou fazer vídeo indo nas lojas, vou fazer vídeo mostrando os carros nos Estados Unidos, mas eu preciso que vocês metralhem aqui embaixo, hashtag carros. Se tiver, eu faço uma sequência de vídeos de carros ad eterno, enquanto vocês estiverem curtindo, porque eu gosto pra caraca de carro. Eu não sou eu que dirijo, é a patroa, que vocês sabem que eu tenho glaucoma, mas eu amo carro desde muito tempo, né, cara? Sim, mas aquele carro, não aquele carro de ostentação, um carro prático, gostoso, carro que a gente gosta, pra todo mundo ter, entende? Hashtag carro aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado de coração, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho, senão não vai funcionar. Obrigado, galera, até a próxima. Fui!